Bom dia, boa tarde, boa noite. Gustavo, você é um cara que, tipo assim, tem foco nas coisas, você consegue se concentrar nas Mas coisas? eu não tenho hiperfoco. Não? Não. Você se desconcentra rápido? Então, depende. Tenho que estar muito interessado. Mas muito interessado. Então, o assunto hoje vai ser em torno disso aí. Disso aí. Vamos falar, ó. Ela é formada em Direito e Pedagogia, terapeuta, psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Nossa, eu tenho que... trava-língua isso aqui, Não, né? é sacanagem. Então, mas sua especialização é autismo, deficiência intelectual, hoje eu estou lendo tudo errado, e principalmente TDAH, que vai ser o assunto que a gente vai falar mais, que é o transtorno com déficit de atenção e hiperatividade. Ela também é palestrante, atua na ONG Azulosa, da nossa amiga Tânia Tonê, e dá formação para os cuidadores da Prefeitura de Sorocaba. Olha que legal. Né? Porque a pessoa precisa de saber fazer as coisas. Estamos aqui com Marisa Scarlett. Tudo bem? Tudo eu ótimo. Eu falei tudo errado, mas tá bom. Não, falou tudo certo depois. Você só gaguejou. Gaguejou, mas também são palavras grandes. Exatamente, Né? que nem aquelas palavras em russo que você colocava para eu ler. Não era fácil. Eu botava no programa lá as alternativas, assim, 3 nomes russos, assim, quase sem vogal nenhuma para o Gustavo ler. Só tinha consoante. Aí o Gustavo só olhava para mim assim, E era, o programa passava 10 horas da manhã no domingo, eu não podia xingar. Mas a senhorita está com tudo. Porque esse assunto todo mundo quer saber. E todo mundo acha que tem TDAH. Essa que é a verdade. Porque o que acontece? Você fala assim, nossa, eu ando meio desligado. Será que eu tenho TDAH? É sempre assim. Agora, como que a gente identifica? Isso que eu queria perguntar, exatamente isso. Quais os sintomas do TDAH? Os sinais. Então, primeiramente queria agradecer o convite, né? Fico lisonjeada de estar aqui hoje, né? Dizer boa noite para todos. Bom dia e boa tarde. Bom dia, bom dia, boa tarde e boa noite. Existe uma avaliação que a gente chama a avaliação neuropsicopedagógica e também tem a avaliação neuropsicológica. Então, os psiquiatras, eles encaminham para essa avaliação e, através dessa avaliação, que a gente vai fazer um relatório baseado em testes para saber se realmente essa pessoa tem o transtorno ou não. Então, não é uma ou duas características, simplesmente, ele é distraído, não presta atenção nas coisas, tem hiperfoco. Não, tem que ter mais de uma característica, tem que ter várias, né? Existe uma escala que a gente chama a escala SNAP 4, que daí a pessoa faz, a gente aplica o teste e ali vai enumerar a quantidade para ver como que é o déficit de atenção. Porque, assim, simplesmente você ser distraído, se fosse assim, todo mundo seria TDAH. Sim, claro, né? exato. Então, não é simplesmente uma distração, é uma distração que foge do contexto normal. É algo que atrapalha todas as áreas da vida. Então, o TDAH, às vezes eu fico chateada quando as pessoas falam, nossa, o TDAH é a bola da vez, nossa, todo mundo tem TDAH. Então, eu comecei mal a entrevista. Eu tô brincando, mas é que realmente, hoje, as pessoas estão falando muito, porque a gente está vendo muitos artistas com TDAH, né? O Fiuk aí falando bastante, não só ele, o Pedro Scooby. A gente está vendo muita gente, o Príncipe Harry, né? Que falou muito na mídia. A Cleo Pires postou um vídeo, achei muito bacana o vídeo da Cleo. Inclusive, ela fala sobre as comorbidades do TDAH, que depois eu vou falar um pouquinho, que eu acho muito importante a gente explicar que o TDAH, às vezes, ele não vem sozinho. Esse transtorno, muita gente tem e não sabe, tá? E é muito importante para as pessoas saberem que a gente nasce com esse transtorno e ele é genético. Então, o meio influencia, sim, pode agravar os sintomas, mas a pessoa nasce. Então, vamos supor que a pessoa está tendo uma distração depois dos 40 anos. Não é TDAH. O que pode ocorrer é ter passado de forma despercebida. Então, os sintomas mais comuns do TDAH, temos que falar também que o TDAH tem nível leve, moderado e grave, que é muito importante as pessoas saberem disso. Não é simplesmente, eu tenho TDAH.
TDAH tem Mas pode níveis. ser num grau pequeno. Isso pode. Inclusive, na sala de aula é muito comum, quando você vê um aluno que fica andando na sala de aula, a professora já fala, será que ele é TDAH? Porque o TDAH clássico é aquela criança que fica geralmente andando na sala de aula, ela sempre arruma uma desculpa para sair. Eu preciso ir no banheiro. Eu preciso me levantar. Então, a professora, ela tem muita dificuldade de dar aula para essa criança, porque imagine, como que funciona a parte cerebral dessa criança? A gente sabe que eu falo que é um jato de informações. E pense, um cérebro com muitas informações ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Como que essa criança vai conseguir ficar sentada? Para ela é uma tortura. Você mandar essa criança ficar sentada, ela fica desesperada, porque a mente dela está vindo um monte de informação, ela precisa levantar, porque ela fica impactada, ela fala, meu Deus. Então, aquilo para ela precisa ir no banheiro. É sufocante. Eu preciso fazer tal coisa. E a professora fala, meu Deus, como que eu vou fazer essa criança ficar sentada? O tempo todo ela levanta. Eu preciso fazer tal coisa. Eu perdi um lápis. Levanta para conversar com o colega. Porque a mente dela não para. Então, a exaustão dela não é somente a parte do motor dela ficar andando para lá. É mental. Mas isso atrapalha muito o aprendizado. Atrapalha, mas a gente vai falar também o quanto existe profissionais brilhantes com TDAH. Inclusive, eu falo muito isso, porque a mãe chega e fala assim, nossa, meu filho tem um laudo de TDAH, então ele está condenado agora. Ele não vai aprender, pelo contrário. Se a gente souber achar o hiperfoco dessa criança e saber trabalhar o TDAH dela, ela vai ser brilhante. E aí, gente, vocês sabiam que a Apple só contrata pessoas com TDAH? Eu sei. E vocês sabem por quê? Sim, por causa do hiperfoco e porque o Steve Jobs tinha. Exatamente. E outra coisa, o TDAH, as pessoas são extremamente criativas. E eles têm o quê? Algo que as outras pessoas não têm. O que é? Essa expertise de achar soluções rápidas. De ligar uma coisa na outra. Exatamente. É um diferencial do TDAH. Então, se a gente, por exemplo... Pesquisei. Pegar um adulto... Exatamente, Gustavo. Brilhante. Assim, se você pegar um adulto com TDAH, ele tem muita dificuldade. Quando ele não descobre o hiperfoco, ele não para em emprego nenhum. É uma frustração muito grande. O que acontece? Ele se perde no casamento. Porque é aquela pessoa que frequentemente arruma confusão com a mulher. A mulher fala, você foi no mercado comprar tal coisa? E fala, o que você falou mesmo? Ou ele foi e trouxe outra coisa. Exatamente. Presente, eu trouxe. Então, é uma decepção muito grande para a esposa, para um casamento. Os filhos ficam decepcionados porque tá lá falando. Pai, você está prestando atenção? Oi? Marisa, mas o autismo, num grau também, ele apresenta essa característica. A pessoa tem um foco muito grande para alguma coisa. São iguais na questão da hiperatividade. Tem determinados sintomas que se assemelham ao TDAH. Tanto é que tem autista que é TDAH também. Mas o autismo, eu acredito, né? Ela que é especialista, mas ele vive num mundo paralelo. Aí o contato lá fora é diferente. O TDAH não, ele convive, ele tem essa relação, né? Mas é diferente, né? A principal característica do autismo é a falta de interação. Essa criança tem dificuldade de interagir, já o TDAH ele tem a interação. Essa é a diferença principal. Mas o que eu queria comentar também é que existe outro tipo de TDAH, que as pessoas sempre falam que o TDAH é aquele tipo que fica andando pela sala, mas tem um tipo de TDAH, que é o desatento, que é aquela menina que fica quietinha. E aí o professor, por ela ficar quieta na sala de aula, fala, ela não tem transtorno. Porque se esquece que existe outro tipo de TDAH, como o autismo. O autismo tem essa questão de ter nível 1, nível 2, nível 3, nem todo autista é igual. Então, é muito importante ser feito a avaliação. Porque na avaliação vai ter um profissional especializado aplicando os testes de forma que realmente vai para o psiquiatra de forma assertiva. Porque, veja, o psiquiatra, gente, é muita demanda para ele. E agora, o que ele faz? Ele fala assim, olha, eu tenho um profissional que vai sentar lá e vai pesquisar somente sobre esse assunto. Por isso que ele manda para a gente, porque a gente tem um tempo maior com esse paciente. O psiquiatra tem 1 hora só. Entendi. E o psiquiatra que lauda. As pessoas confundem. Eu faço uma avaliação para entregar, para ver se essa pessoa tem mesmo requisitos que preencham
as características do TDAH, aí com o psiquiatra, com essa avaliação na mão, ele que vai bater o martelo. É TDAH ou não é? E aí, nós estamos falando de psiquiatra, então nós estamos falando de medicamento. Depende, Gustavo. Depende. Tá, isso que eu queria entender. Depende. Então, assim, o Gustavo, perdão, o médico, o psiquiatra, que vai ver se é o caso de medicar ou não. Nem sempre medica. Nem sempre. Mas normalmente, sim. Mas o diagnóstico, quando ele vem mais cedo, é melhor para a vida. Nossa, sem dúvida. Então, essa menina que fica quietinha, ela acaba tendo um diagnóstico tardio. Porque pode passar despercebido. Porque o que acontece, como é visto o TDAH como sempre o hiperativo, que nem a nomenclatura foi mudada agora, né? Que nem o pessoal, todo mundo falava, é TDA, o TDAH. Então, as pessoas tiravam. Agora, virou tudo TDAH. Por quê? Porque foi descoberto que a hiperatividade, às vezes, ela não é só física. A gente sabe que é mental. É mental. Então, é aquele adulto que chega em casa que tem exaustão. Sabe aquela exaustão mental? Então, quando a pessoa tem TDAH e trabalha demais, porque assim, ele descobre o hiperfoco, certo? Uhum. Acaba sendo o profissional. E aí, ele tem tendência a trabalhar demais. Isso. E chegando à exaustão. E deixa as outras coisas de lado. Sim. E o que ocorre? Ele pode desenvolver um outro transtorno em cima disso. Por quê? A gente sabe que o transtorno mais comum dentro do déficit de atenção e hiperatividade é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Então, as pessoas, normalmente, com TDAH, têm ansiedade grave. É uma ansiedade que a pessoa sai ferida pelo corpo. Algumas pessoas, sim, lógico. claro. Né? Outras puxam até fio de cabelo. Fio de cabelo, sobrancelha. Assim, não dorme à noite. Entendi. Sabe? Aquela pessoa que amanhece o dia, está acordada. Então, por exemplo, a pessoa fica ela fica mais velha, ela pega um projeto para fazer, ela tem esse hiperfoco, ela trabalha sem parar. Isso. E aí, enquanto ela não resolve aquele problema ou aquilo não chega no fim para ela, ela não para. E aí ela começa a desenvolver um outro problema. Exatamente. Porque ela vai à exaustão mental. Isso. E aí é daí para depressão, cair na cama e não aguentar mais. Por que aumentou tanto o número de casos de suicídio de pessoas com TDAH? Exatamente por esse motivo. O que acontece? As pessoas, elas chegam num nível de exaustão tão grande, ou outras que não descobrem o hiperfoco. Você já parou para pensar essa pessoa que não descobre a sua habilidade? O que acontece? Porque, veja, o TDAH, quando ele não descobre o hiperfoco, ele não para emprego. Ele tem dificuldade de trabalhar como empregado. Tudo para ele é chato. Tudo para ele é cansativo. Deve ser frustrante. Exatamente. Também. O TDAH, ele é muito bom empreendedor. Quando ele trabalha para ele mesmo, no hiperfoco dele, perfeito. Agora, quando ele trabalha, ele tem dificuldade de ouvir não. Ele tem dificuldade em seguir ordens. Então, ele acaba mudando muito de emprego. Então, veja, imagine para essa família. E para desenvolver um alcoolismo, o TDAH, ele tem uma tendência maior a desenvolver os vícios. Claro. Tanto para aliviar a dor. Exatamente. Exatamente. Por quê? O que acontece na parte cerebral? Falta o que? A dopamina, a noradrenalina, que são os hormônios do prazer. Então, automaticamente, o que acontece? Quando você fica muito tempo no celular, o que acontece? Libera a dopamina. Então, quando você começa a beber, o que é? É o estímulo do prazer. Usa drogas. Então, tem muita gente aí que foi para a bebida, que foi para a droga, outros vão para o sexo, outros vão para exaustão no seu hiperfoco de trabalho. E o relacionamento em casa é muito difícil conviver. Porque a esposa ela tem que amar muito. É que essa pessoa ela acaba sendo um pouco repetitiva. Tá? Às vezes tem problema com barulho, não gosta de lugares muito cheios. Tá? Isso também acontece no autismo. A gente vai ver algumas semelhanças de um TDAH para o autista. Tá? Então, assim, a gente vê muito essa questão do toque, que é o transtorno que a pessoa ela não tem, ela acaba repetindo muitas coisas, sabe? A questão que chega lá, ela fica contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sabe? Então, acaba desenvolvendo um toque. Uhum. Não só o toque, bipolaridade, assim, N transtornos, vocês não têm ideia. Acaba Desencadeando tudo isso. Então, que nem eu acho muito legal esse vídeo da Cleo, que ela fala muito que quando ela, na entrevista dela, ela cita assim, olha, eu tinha transtorno de ansiedade, eu tinha depressão, eu tinha isso. E depois ela descobriu que ela tinha um TDAH. Olha só, então assim, ela foi
foi localizado o quê? As comorbidades, porque a gente chama de comorbidade. Só que não tem só a comorbidade da área psiquiátrica, que são esses transtornos. Nós temos as comorbidades da área pedagógica, que é muito legal quando você está fazendo a avaliação. Principalmente eu fico tão feliz, gente, porque é tão gostoso trabalhar com isso. Não que eu goste de falar que tem TDAH, não é isso, mas assim, quando você faz o que você ama, é muito satisfatório, porque daí você descobre o que a pessoa tem, você faz a avaliação, a pessoa começa a se tratar, a pessoa começa a mudar de vida, consegue um trabalho digno, ela fala, pô, mas você mudou minha vida. Eu não, você que quis mudar, que você que foi atrás, sabe? Você vê o gosto da pessoa em querer viver novamente e fala, puxa, eu estava beirando uma depressão. Aí, voltando a falar da comorbidade pedagógica. A comorbidade pedagógica nada mais é. E tem muita criança aí que troca letras, né? Então, isso é umas comorbidades mais comuns do TDAH, que chama dislexia, uma delas. Né? Tem a descalculia, que é o transtorno de matemática. Sério? Aí tem a distorgrafia. Tem pessoas por aí que não entendem nem o sinal de matemática. Entendi. Eu tenho dislexia para números. Eu não guardo números. Ou tipo assim, se eu vou memorizar, na hora de falar, eu falo invertido. Sim, mas sem querer inverter. Sim. É uma coisa muito louca. E sempre foi assim. Entendeu? Aí um dia, eu escutando uma reportagem, a moça falou que isso é um tipo de dislexia. Isso. Eu não sabia. Exatamente. E não só isso, tem várias coisas, várias comorbidades. Então, é muito bacana quando você começa a avaliação, porque a pessoa fala assim, poxa, eu tinha tantos anos isso e eu não sabia o que eu tinha. Ela descobre e começa a tratar porque tem solução. Então, aí que vamos começar a contar a notícia boa, porque você está contando que as pessoas podem chegar ao suicídio, que as pessoas têm uma vida assim de um suplício, né? um calvário, porque assim, você concorda que tem bons profissionais e profissionais ruins? Tem. Então eles não vão conseguir diagnosticar de forma precisa ou não vão dar atenção para aquele paciente. E aí passou reto naquela fase dele, perdeu a fase de adolescência, começou a entrar na fase adulta com muito problema. Quais são os passos para a cura? Dependendo, claro, do nível. Eu acho que cada um tem um... Mas quais são os passos para a cura? Para falar assim, ó, aqui nós começamos o trabalho. Primeiramente, não existe cura. Existe tratamento. E com o tratamento, a gente consegue até diminuir o nível, Gustavo. Olha que bacana. Que nem no autismo, quanto mais cedo o diagnóstico, por exemplo, o nível 3, você sabia que pode diminuir para o nível 1? Não sabia. E o TDAH a mesma coisa. Então, assim, o bacana de falar de TDAH, porque eu sou TDAH, gente, eu sou uma profissional TDAH e tenho um grau leve de dislexia e tive transtorno opositor desafiador quando criança, tá? E os meus filhos os dois são TDAH e o meu filho mais velho tem um transtorno opositor desafiador, que é um transtorno bem complexo, e o mais novo tem dislexia também. Então, essa comorbidade, inclusive, né? Deixa eu só responder a pergunta que eu tenho TDAH, já esqueci a pergunta. Pergunte de novo, perdão. O que eu perguntei mesmo? Caí, está mostrando que eu também tenho TDAH. Ai, Gustavo. O processo para cura. Processo para cura. Exatamente. Então, quando é feito o tratamento, o que ocorre? A terapia, gente, é a melhor forma que tem para a gente fazer um tratamento para o TDAH. E a terapia mais indicada é o TCC. Terapia cognitivo-comportamental. Então, essa é a terapia mais assertiva para esse transtorno. E aí, ele vai até o psiquiatra, se for o caso, tem um laudo, e dependendo do grau, ele pode ser medicado ou não. Então, vamos supor que é um grau do moderado ou do grave. O médico falou, olha, vamos entrar com uma anfetamina, que a medicação mais comum para o TDAH hoje, a gente chama a Ritalina, o Venvance, o Concerta, e tem alguns pacientes que não se adaptam. Então, vai depender do que o paciente se adaptar. E aí, com a medicação, o que vai acontecer? Vai liberar, lembra que eu falei da dopamina, noradrenalina? Sim. Vai emitir para a região do córtex pré-frontal, onde que tem essa ausência, e aí, suprindo, a pessoa vai conseguir ficar focada. E aí, gente, é brilhante, porque a gente chama vulgarmente o Venvance como a pílula da inteligência. Vulgarmente falando, porque não sei se você sabia, mas muitos estudantes de medicina não tomam para passar na prova.
Então, no mercado negro, principalmente, o pessoal vende, né, de maneira abusiva, né? Que cá entre nós é muito perigoso, porque o que ocorre? Essa anfetamina, ela precisa ser utilizada para quem realmente tem o transtorno. Agora, quem não tem, pode ter alguns problemas. Por exemplo, vamos lá, que o pessoal não sabe. Essa medicação, ela sobe pressão. E se a pessoa tiver pressão alta? Se for hipertenso... E daí? Eu vou tomar que eu quero passar na prova. E aí? Passar na prova e ter um AVC. Exatamente, entendeu? Então, para você que está ouvindo hoje pensando assim, nossa, tem uma medicação aí que ajuda, tal, calma, existe médico, existe laudo, existe receita, não é assim chegando a tomar, porque se acontecer algo, você vai ter que se responsabilizar, porque a gente sabe que precisa passar por um médico, precisa fazer exames e cá entre nós também. Para fazer essa avaliação, precisa de uma equipe multidisciplinar também. Tá? Porque, às vezes, essa criança ela vem com uma dificuldade na fala. Então, como é que eu vou tratar essa criança? Eu preciso de uma fono. Entendi. Entendeu? Então, não dá para falar, é só a neuropsicopedagoga que vai resolver o problema. Não. Existe uma equipe por trás. Às vezes, precisa passar com uma terapeuta específica, que a gente chama TO, a terapia ocupacional. De repente, precisa passar com a fono, com a psicopedagoga, que eu também sou psico. De repente, precisa passar com uma psicóloga. Então, assim, é uma equipe que precisa ser composta para estar auxiliando essa criança. Entendeu? Não é simplesmente... E cada indivíduo é totalmente diferente do outro, né? Exatamente. Então, um tem uma coisa, outro tem outra e tal. E precisa ser diagnosticado para você saber para onde você encaminha. E uma coisa muito importante, um transtorno muito comum que vem com o TDAH, que eu gostaria de falar, que é o TOD. É um transtorno opositor desafiador. Gente, esse transtorno é muito sério. Porque a criança, ela joga cadeira na professora, ela discute... por causa disso. Extremamente desafiadora. As pessoas, na palestra que eu vou dar essa semana, exatamente, eu vou falar qual a diferença, né, da birra com o TOD. Porque as pessoas confundem muito essa questão. E às vezes é falta de limite dos pais também. Mas, e pode ser os dois. Que é pior, né? Caramba. Então, como é que você vai saber? Então, essa criança desafia a professora. Veja, ela grita com a professora. E aí, muitas vezes, ela vem com TDAH junto. Marisa do céu, mas antigamente isso é tudo curado com varinha de marmelo e tapa na bunda. Nunca apanharam, não? Não, ela vai te bater daqui a pouco. Ela vai te dar dois chutes. Ela vai te bater. Mas não é. Mas você acha que não falta um pouquinho disso também? Eu acho que falta pulso. De pulso. Falta pulso. Deixa fazer. Olha, eu não tive isso, então eu vou dar pro meu filho. Eu falo por mim. Que eu acabo compensando. É verdade. Falar, quer saber? Puta, meu pai era bravo pra cacete. Porra, filho, vem cá, vou facilitar a tua. Quer faltar na escola? Falta. Sabe esses negócios assim? Que é ridículo. Eu tenho vergonha de falar isso, mas é verdade. A gente acaba querendo compensar. Mas aí o erro não é dele, desculpa, mas o erro é seu. Eu concordo, mas eu tô te falando. Antigamente, minha mãe, cara, tinha um Raider 40, meu amigo. Minha mãe calça 40, velho. É teleguiada aquela porra. Ela fazia pá, e acertava eu atrás do sofá. Juro. Isso aí não funciona. Tem que ter pulso, Gustavo. Tem que realmente chegar lá e conversar com essa criança. O TOD, principalmente se você gritar, é pior. É pior. Não pode gritar. Então você tem que falar de uma maneira bem específica, olhando nos olhos na mesma altura, tá? Para essa criança entender. E pulso firme. Você falou, você tem que cumprir. Até o final. Porque tem muitos pais que falam e não cumprem. E o que acontece? A gente tem que pegar muitas vezes firme com os pais. Gente, vocês não têm ideia que às vezes a criança faz, a gente vai lá, fala da questão do TDAH, mas a gente tem que pegar no pai e da mãe, porque o pai e a mãe, eles precisam de ajuda também. Isso. Porque às vezes eles não sabem lidar com o transtorno e o meio piora a situação. Exato. Porque se esse meio não tiver estruturado, o que vai acontecer? Esse transtorno vai piorar. Vamos dar um exemplo simples? O pai e a mãe estão separando, acabou o casamento. Tá tendo briga dentro de casa. Como você acha que uma pessoa com TDAH vendo tudo isso, gente?
ele piora o transtorno, vai agravando mais. Então, se não tiver um equilíbrio nessa família, eu não estou falando que é família perfeita, não é isso. Mas se você não está bem com o teu marido, vai no quarto conversar, não fica expondo perto dos seus filhos. Com certeza. Então, isso vai agravar os sintomas do transtorno, obviamente. E as pessoas não percebem o quanto isso prejudica. Então, essa família precisa de ajuda. Então, às vezes, vão lá, tudo bonitinho, falam, olha, eu preciso que vocês façam terapia. Como assim eu tenho que tratar meu filho? Mas eu garanto para você que se vocês fizerem um tratamento, as coisas vão melhorar. E uma criança dessa, que os pais estão se separando, e a criança adquire toque, esse toque é uma válvula de escape? Na verdade, isso daí é mais a psiquiatra que fala, né? Essa linha dela. Mas, assim, de uma maneira geral, não entrando em detalhes, né, com relação a isso, porque é a psiquiatra que fala mais sobre esse assunto, pode sim, como se fosse uma espécie de gatilho, entende? Porque vamos supor que essa criança passou por um trauma. Então, ela viveu... Nós mesmos passamos por traumas na nossa infância, a gente não se lembra, e a gente acaba adquirindo o quê? Mecanismos para trabalhar isso inconscientemente. E acaba fazendo coisas que não se dá conta. Então, as pessoas acabam adquirindo até esse transtorno dessa parte por conta de traumas, gatilhos, entendeu? Então, tudo isso... Porque essa questão do equilíbrio, gente, não tem como. Eu falo que deveria existir cartilha para pai e mãe, porque é muito difícil ser pai e mãe. Vocês têm ideia? Gente, é muito difícil, viu? Eu estou brigando. Como é que na hora da raiva eu vou lembrar que eu não posso falar na frente do meu filho? Porque eu estou vivendo o problema, eu sei como é que é. Eu sou mãe. É difícil. Então, para os pais, eu vejo. Eu não percebia que eu falava alto, Gustavo. E um dia eu estava conversando com uma profissional, eu falava, nossa, meus filhos falam tão alto. Aí a profissional falou assim, você não fala alto? Eu falei, será? Gente, eu cheguei em casa e comecei a observar meu tom de voz, não é que eu falava alto? Como é que eu vou exigir algo dos meus filhos que eu estou fazendo? Muitas vezes os pais chegam para mim e falam, nossa, mas meu filho é bagunceiro. Ok, será que não tem alguém na casa que é assim também? Às vezes o marido porque... Cá entre nós, né? Às vezes a pessoa faz as coisas e não percebe que é cobrar do outro. Ela não faz, mas o outro tem que fazer. E aí os filhos são o quê? Eles são o quê? Eles são esponjas, eles vão absorvendo o comportamento espelhos, da gente. Né? Vão espelhando o que ele está vendo. Então... Não é fácil. Eu me enxergo em cada passo. Para de falar que eu já... Meu Deus do céu. Sabe quem mandou pergunta para você? Você conhece Tereza Cristina? Conhece? Tereza, manda a tua pergunta aí. Bom dia, doutora Marisa, tudo bem? Gostaria de saber o que é TDAH. Nós nascemos com TDAH? Ou é apenas um comportamento, uma autodisciplina diária? Gostaria de saber. Um beijo grande, fique com Deus. Primeiramente, queria agradecer a Tereza, um grande beijo para você e para todos vocês que estão assistindo. O TDAH, a gente nasce com ele. Então, não tem como adquirir esse transtorno, tá? Então, esses sintomas, quando passa despercebido na infância, eles vão agravando cada vez mais. Quando não é feita uma avaliação, quando não é tratado, então se torna aquele adulto que tem muita dificuldade no trabalho, que não consegue arrumar emprego, não para nos lugares, arruma confusão, não sabe ouvir não, briga constantemente com a esposa porque não tem paciência de ouvir essa esposa, vai pegar a chave do carro, esquece, perde, arruma confusão, vai comprar uma coisa, comprar outra, abre a geladeira, vai pegar uma coisa, pega outra. A mulher fica doida, ela não sabe lidar com essa situação, porque, veja, é difícil para a esposa entender isso. Ele não consegue prestar atenção o tempo todo na mesma coisa. Então, ele fica mudando de assunto com frequência. E quando a pessoa começa a falar, se não for assunto de interesse, ele não vai prestar atenção. Eu sinto lhe dizer que... Nossa, mas ela está salvando a vida dos homens. Jeito. Trocar o nome tudo bem também? Não, mentira. Realmente não é fácil. Não é fácil. Senhor Francisco, então, o senhor é o comandante, eu sou o comandante desta nau. Nossa, mas tem coisa assim que você está falando assim que eu não me identifico muito não, mas eu vejo assim amigos e pessoas que têm esse tipo de problema e tudo.
E é impressionante, porque a gente não sabe, né? A pessoa não tem noção. Fulano é birrento, fulano é mimado, faz bobagem. Mas nem sempre é isso, não. Pode ser um sintoma de uma coisa mais séria. Pode. Inclusive, foi feito um estudo na Suíça falando que o maior número de casos de pessoas que cometem infração de trânsito são TDAH. Foi feita uma pesquisa lá. Que louco. Mas analise bem, o TDAH, ele não tem paciência de ficar no farol. É verdade. O maior número de multas que tem são pessoas com TDAH. E, assim, com comorbidade, é aquele tipo que levanta do carro e dá um soco na cara. Sério? Mas a barbeiragem normalmente é mulher. Então, é aquela pessoa extremamente agressiva no trânsito. Tem uma agressividade muito grande. Porque o transtorno opositor desafiador, quando a pessoa se torna adulta, ele vai muito para o transtorno de conduta, que é esse transtorno que a pessoa é extremamente, assim, vai lá e briga, vai lá e tem crises, sabe? Então, assim, eu vi muitos casos de adulto realmente com uma agressividade, assim, absurda, a ponto de cometer até próximo de um assassinato, até, digamos assim. Inclusive, se você assistir aqueles programas na Netflix que fala, analise alguns comportamentos ali que eles falam. Tem muita gente que, infelizmente, chega até para serial killer ali, porque eles perdem o controle. Então, olha a importância do tratamento do TDAH. Não estou falando que todo mundo vai para a cadeia, gente. Mas eu estou querendo dizer que o TDAH, numa alta escala, ele, se vier com uma comorbidade de transtorno de conduta, a pessoa pode sair do controle. E é muito sério isso. Gente, vocês estão vendo, né? Então, procurem procure um profissional. Aqui, um profissional show aqui. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. O supermercado paulistano fica na entrada de Salto de Pirapora. Você já pensou começar o seu dia economizando? Frutas e verduras sempre fresquinhos. Toda quarta e quinta é o dia do hortifruti. Açougue, padaria e um restaurante incrível para você e para toda a sua família. Supermercado Paulistano, mais economia no seu dia a dia. Spa Slim, conforto e eficiência. Diferente do laser, a depilação a LED vai te proporcionar conforto com muito mais eficiência. Criolipólise é capaz de reduzir gordura localizada e te ajudar a diminuir até 12 centímetros de circunferência abdominal. Criofrequência corporal e facial. Estímulo de colágeno, trata a flacidez, rejuvenescimento íntimo e também gordura localizada. Atendimento personalizado, procedimento de injetáveis, harmonização facial e spa terapia. Essa é a Spa Slim, estética funcional de alto impacto. Você sabe o que é gatificação? É transformar seu lar em um lugar mais harmonioso e aconchegante para o seu gatinho. Casinhas, escadas, redes, prateleiras, pontes, arranhadores e muito mais. E tudo isso feito de forma artesanal, com segurança, qualidade e estilo. Você sabe onde encontrar tudo isso? É na Gato Rico Design para Felinos. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Gente, voltamos. Olha, que papo interessante. Doutora Marisa sabe muito de TDAH, né? E assim, Você tem um grau de TDAH. Tá, altíssimo. Altíssimo. Ela vai me descrevendo aqui de um jeito. Doutora, mas só para entender, assim, eu acho que uma das coisas mais legais que tem na profissão, eu vou falar pela minha, tá? O nosso programa, o Quiz Demais, para quem não sabe, que foi exibido no SBT durante 8 anos, ele era exibido na maioria dos hospitais
de toda a região, das 34 cidades. Por quê? Olha que louco. Porque enquanto a pessoa prestava atenção na pergunta e nas alternativas, ela esquecia da condição que ela estava ali. Às vezes oncológico, câncer, isso, aquilo, problema no coração, estava pronto para uma cirurgia, mas ele assistia na televisão ali e falava, puxa, olha, eu sei a resposta. Então, jogava a cabeça. E você, no seu trabalho, muitas vezes, você chegou a salvar vidas. Né? Não vamos citar o nome das pessoas e tal, mas conta um pouquinho dessa experiência que é gratificante. Eu acho que essa é a nossa missão aí na vida, né? Eu fui fazer uma entrevista e fui explicando o que era TDAH, as comorbidades, como eu estou fazendo aqui. E no decorrer da entrevista, né, eu respondi algumas perguntas e depois, no final da entrevista, eu fiquei sabendo de uma pessoa que estava assistindo que conseguiu identificar, foi buscar ajuda e ele estava pensando em se suicidar. E graças a Deus, gente, devido ao tratamento, hoje ele está ótimo, está super bem. E assim, ele me agradece muito, porque eu falo para ele, eu te ajudei, mas você foi atrás. Exatamente. Então, é isso que é importante. Uhum. Porque a pessoa, descobri, e aí? A pessoa tem que querer, tem que fazer, né? tem que se permitir, né? E tem que ressignificar aquilo que é o mais importante. Eu acho que o mais complicado de tudo é a pessoa se aceitar que tem um problema. Eu acho que começa aí, entendeu? Não é a crítica das pessoas, não é a dificuldade que ele tem no emprego, é a hora que a pessoa quietinho fala, eu estou com um problema. Uhum. Não é isso? Eu acho que aí o profissional, acho que aí já vem uma via de duas mãos aí. Exatamente. E daí ele fala, você se reconhece com o problema que você tem? Então posso te ajudar. Não é isso ou não? É isso, exatamente. A pessoa, quando ela realmente que ela quer mudar, ela vai atrás, ela busca a solução do problema e aí ela corre mesmo, a gente fala o que tem que fazer e ela faz. Uhum. Aí você vai vendo o progresso dia a dia na terapia, porque eu também faço terapia depois da avaliação e a gente começa a acompanhar a evolução desse paciente dia após dia e é impressionante de ver como a vida dessa pessoa melhora, em todos os sentidos, com o casamento, com os filhos. E aí você fala, gente, como pode, né? Essa pessoa estava lá à beira de pensar um suicídio, querendo acabar com tudo, e transformar a vida de uma maneira tão lindamente, né? Mas o que ela fez? Ela foi atrás, ela buscou, ela teve o resultado porque ela realmente quis. Catiele Machado, mande a sua pergunta. Vai aí, minha filha. Oi Marisa, tudo bem? Admiro muito seu trabalho. Gostaria de te perguntar por que existe tanto TDAH hoje em dia? Aguardo a resposta. Um beijo. Então, o TDAH sempre existiu, tá, Catiane? Um beijo para você. Obrigada pela pergunta. E não é que tá tendo, é que agora o que aconteceu? Está tendo uma divulgação maior do transtorno, as pessoas estão se conscientizando e realmente eu fico muito feliz por isso, porque agora chegou a hora daquelas pessoas que estão aí passando por dificuldades buscarem um tratamento. Então não importa a sua idade, se você tem 13, 40, 50 anos. Então o TDAH sempre existiu, como o autismo também. Agora que está sendo muito falado, agora que está sendo divulgado. Então, por ele ser genético, é algo que vem o quê? Do histórico familiar. Então, por isso que é tão importante a gente fazer a avaliação, a gente correr atrás para poder realmente saber se tem um diagnóstico correto. Porque não adianta assistir o programa e falar, eu tenho, fazer o autodiagnóstico. Não, você tem que correr atrás da avaliação e fazer realmente, ter o laudo para poder fazer o tratamento, tomar a medicação se for necessário, e realmente ter essa proposta de querer mudar de vida. E muito obrigada pela pergunta, viu, Catiane? Mas doutora, só para entender, o povão, tem acesso? Boa pergunta, vale 1 milhão. Vamos lá, Gustavo. Hoje em dia a gente tem algumas ONGs, tá? Inclusive eu tenho aí uma parceria com a ONG Azulosa. É uma ONG de autista, mas também a gente dá suporte para outros transtornos e a pessoa que não tem uma condição financeira, que não pode pedir ajuda através de uma ONG, mas assim, a gente tem aí o CAPES, e o CAPES a gente sabe que não faz essa avaliação. Ele vai tratar somente as comorbidades, por exemplo, a depressão, a ansiedade, o CAPES consegue tratar. Mas o TDAH mesmo, ele precisa de uma avaliação e aí a pessoa ou vai no consultório particular, que daí muitas não têm condição, ou
pede ajuda de uma ONG mais próxima, ou se não, procura também se informar com relação a isso, aonde está tendo esse trabalho, porque, gente, eu estou aí lutando muito para a gente conseguir um atendimento gratuito, né? Então, eu acredito ainda que a gente vai conseguir algo, um centro de atendimento futuramente, que é um sonho, né? É um sonho e assim, vamos fazer esse apelo aí para o nosso querido Manga, que a gente ajudou muito e acredita nele, que faz o trabalho sério aqui, que é o prefeito de Sorocaba, ao Tarcísio, governador, ao Quatro Dedos, ao Lula. A gente pede para que vocês pensem, porque hoje, gente, deixa eu te falar uma coisa, é uma doença seríssima. Essa doença, vamos dizer assim, a gente não trata isso, depois vai tratar o quê? O cara que se suicidou, o cara que está no final de uma depressão, que depois ali já é o fim da coisa, né? Sim. Eu acho que se você tratar desde sempre, você consegue, você falou de nível 3, baixar para o nível 1. Qualidade de vida melhora absurdamente. Quantas vidas podem ser transformadas? A gente fica pensando só nas questões físicas, não é? A gente só... é o câncer, é o problema no coração. Qual que é o que mais mata? Vamos cuidar disso, hipertensão e não sei o quê. E às vezes estão associados ou de alguma forma a problemas psicológicos. Isso. E que a gente não dá nenhuma atenção. Antigamente, falava assim, tá indo no psiquiatra? Quantas vezes você já escutou isso? Nossa. É louco. Uhum. Sim ou não? Sim. Vai tomar Gardenal. Quem já ouviu isso aí? Não é? É, verdade. Você ir no psiquiatra, você é escondido. Você é mais escondido no psiquiatra que na zona. Não é verdade? Uhum. De vergonha. Porque vou falar, sou louco. O que vão falar de mim? O que vão falar de mim? Ô, Gustavo, você falou do Manga, eu quero falar também o Marum, né? O Quevedo, que são os prefeitos da região. O Gazola. Gazola. De Itu, todos eles. Tem que pensar. Tem que pensar realmente em algo público. Afinal, a gente paga os nossos impostos aí e nem todo mundo tem acesso. E um dos papéis fundamentais do canal Quiz Podcast é poder trazer profissionais do teu nível, que é caro para você ter uma consulta. Não é, eu estou falando, não é acessível para todo mundo, mas para que você possa falar com desassombro e eles escutarem, ter uma quase consulta, né? Eu sei que não vai fechar um diagnóstico, não estamos falando disso. Sim, mas aí a gente cai naquele assunto que apareceu da repercussão da jaula, né? Em Santa Rosália, aqui, na região de Sorocaba, então, porque não tem profissionais qualificados. Aquele vídeo que está rodando aqui, da professora que surtou com um aluno de DI, que está todo mundo comentando também na internet. Por que ela não teve o preparo, gente? Por que as autoridades não investem em preparar melhor as pessoas para poder trabalhar com essas questões? Porque não existe um centro de atendimento. Se tivesse um centro de atendimento, o que poderia ser feito? Poderia tratar essas famílias, essas crianças. E vamos lá, gente, muito mais além disso. Eu estou tendo a bênção de poder fazer essa formação continuada na prefeitura, podendo ajudar esses cuidadores, que é um privilégio, mas assim, eu vou ficar 3 dias lá para poder atender 500 pessoas, né? Então, assim, é um dia para cada turma. Precisaria de um tempo muito maior, porque não tem como você passar todo esse conhecimento em um dia. Existe isso? Não dá. Em um dia? Já exato. Né? Então, a gente precisava fazer algo de forma mais continuada, ter mais preparo para esses profissionais realmente criar saber lidar. Né? Criar um exército, multiplicar, né? Porque aí quantas é um negócio pessoas impossível. você conhece que é autista, Gustavo? Fale para mim. Conheço muitas. E você, quantas pessoas você conhece? Sim. Não, e a gente vê muito, assim, por exemplo, profissionais que falam de ressignificar a empresa, de criar líderes, não sei o quê, que aí eles criam uma base para essa base ensinar as pessoas que trabalham para ela. Isso pode ser feito essa multiplicação, exatamente, com profissionais, você que ensina 2, que dessas 2 vão ensinar 4, e aí vai para ter uma base para chegar a ser acessível a todo mundo e a mais pessoas, principalmente as crianças. Exatamente. Sim, porque da massificação você vai tirando e aí assim, os casos mais graves vão chegando a uma profissional do tamanho dela. Mas antes você prepara pupilos para que... Exatamente. Que para depois você ter uma pouco de falta de assessoria. vontade, um pouco de falta de vontade e um pouco de falta de vontade porque talvez não dê voto.
Chama-se vontade política, pensar né? nisso. Vontade política. Falta vontade política. É disso que eu estou falando, entendeu? O que não dá voto, o que não... então deixa para lá. Até que vozes como a sua... Tem uma moça em Sorocaba aqui também, tem 500 mil seguidores, esqueci o nome dela. Me mandaram até aqui, falaram para entrevistar ela. Poxa, esqueci o nome dela. Que também está levantando essa bandeira e falando sobre TDAH com desassombro também, explicando, dando essa aula que você está dando, e eu acho importante. Quanto mais visibilidade dá para essas pessoas, essas ONGs, melhor, porque chega, né? Às vezes ajuda que você nem contava e tudo. E gente, a gente está aqui para dar voz mesmo a essas pessoas. Só complementando a minha informação, é a Paula Frati, já ouviu falar? Já. Ela é de Sorocaba, tem 500 e quase 620 mil seguidores. Ela também está nessa luta e eu acho importantíssimo. Ela fala de uma forma muito clara também. Você, Marisa, com todo esse histórico, porque você tem um histórico familiar. Isso. E foi isso que te motivou? Foi, claro que foi. Que, na verdade, meu filho teve um problema nas escolas, né? Ele acabou sendo convidado a se retirar de algumas escolas que não sabiam lidar com o transtorno. E, na época, eu me senti muito culpada, me senti fracassada enquanto mãe, porque eu achava que a culpa era minha. Então, principalmente essa questão, eu fui atrás, na época eu já estava estudando, aí eu fui buscar para entender. Aí eu conheci o Dr. Brits, que é um médico da Neurosaber, que infelizmente faleceu, né? E ele era a pessoa que mais falava sobre o TDAH na época. E daí, quando ele fez o diagnóstico do meu filho, eu falei, nossa, TDAH? O que é isso? Aí ele brincou comigo, ele falou assim, por sinal a senhorita também e tal, né? Brincando comigo. E aí eu falei, não, eu vou estudar, eu quero entender um pouquinho melhor. E ele me apoiou muito na época, né? Faz muitos anos isso. E aí ninguém falava sobre o TDAH, ninguém sabia o que era isso, era até engraçado, né? Ele falou do Todd, eu falei, nossa, Todd, né? Meu filho brincou, Todd, né? Associou ao Nescau, né? Tanto é que ele até brincou comigo, ele falou, nossa, mãe, nem sabia que isso era um transtorno, né? Aí fomos atrás para entender o que era dislexia e tudo mais, e aquilo foi nascendo em mim, um amor de querer ajudar as mães. Eu falei, poxa, eu sofri tanto com meu filho, eu me senti culpada, foi uma dor tão grande. Eu falei, por que não ajudar as pessoas? Por que não, através do meu trabalho, do meu estudo, levar esse conhecimento? E foi através... Sim, perfeito. E foi isso que nasceu dentro de mim. Eu falo, não, eu preciso ajudar outras mães, porque eu sei o que é essa dor. Essa culpa que eu carregava, que não existia. Porque quando você é chamada na escola, fala, olha, o seu filho, ele não se enquadra no perfil escolar. Nossa, o seu filho, ele é o problema. Então, a gente entende o quê? Que tem que tirar da escola. Né? Um convite a se retirar, né? E aí eu retirei. Vai retirar e vai botar onde? Aí você leva para outra escola rejeita também, e essa criança fica aí... É o que acontece com muitas crianças ainda nos dias de hoje. Eu tive a bênção de tratar o meu filho, hoje meu filho está super bem, graças a Deus. A gente faz o tratamento, até as crises, ele tinha muita crise, porque o transtorno opositor desafiador, numa escala maior, no caso dele, que é mais grave, ele tinha crises, e nas crises que ele tinha, ele tentava matar o irmão dele. Ele pegava a faca e ele falava assim, vou matar meu irmão, vou matar meu irmão. Era uma crise que ele tinha. E eu não entendia isso. Né? Então, o médico explicou que era uma crise que ele tinha. E, assim, para uma mãe, isso é algo muito difícil de lidar. Ainda mais uma mãe solo, né? Imagine, querer trabalhar fora, estudar, porque eu sempre fui uma pessoa que corria atrás, consegui bolsa de estudo, eu vendia bolo na faculdade, né? E imagina o que passava na tua cabeça, falar assim, olha, que eu deixar os dois sozinhos. Exatamente. Eu deixava por pouco tempo, né, Gustavo? Sim. Mas nesse período curto, eu tinha vários problemas, porque os meus pais são idosos, então, assim, eu não tinha muita ajuda nessa parte. Então, eu tive que aprender a lidar com essa situação, tive que entender, o médico me explicou que era sistema de recompensa, que eu não sabia nem o que era isso, porque a gente sabe que dentro do TDAH, uma das estratégias de tratamento é o sistema de recompensa. Porque o TDAH, ele precisa de algo imediato. Então, por exemplo, ele está fazendo determinada coisa. Se ele não tiver recompensa, ele não tem motivação. E eu não sabia disso. E eu comecei a trabalhar o sistema de recompensa na minha casa com os meus filhos. E funciona.
Então, existe essa estratégia. Até, por exemplo, você está com um opositor na sala de aula, uma criança que não sabe lidar com a autoridade. Se você trouxer essa criança para você, a professora começar a valorizar essa criança, o simples fato dela falar, olha, me ajuda a distribuir prova, ele se sente importante. Você deu uma tarefa para ele. Exatamente. Você deu autoridade, você passou uma autoridade, ele se sente ocupado, né, com aquilo. Isso é uma das estratégias para trabalhar o transtorno opositor. Por isso que eu faço um trabalho de palestra nas escolas. Eu falo com os professores para explicar quais são as estratégias que eles devem utilizar dentro da sala de aula. E através desse recurso tão simples, muda a vida dessas crianças. Porque aconteceu com meu filho. Então, hoje eu levanto essa bandeira que eu quero que as mães tenham a oportunidade ao tratamento, porque eu fui atrás, eu não tinha quem me ajudasse. Hoje eu vou atrás dessa luta, porque eu quero ajudar essas mães. Por isso que eu faço isso. Eu vou nas escolas, eu converso com as mães, no consultório eu faço esse trabalho. Então, o que eu puder fazer, eu faço. E assim, mudou a minha vida. E logicamente, gente, eu tive que fazer terapia. A terapia mudou a minha vida, porque a hora que eu mudei o meu comportamento, a minha vida mudou mais ainda, porque eu tinha que entender que não era só o meu filho que precisava de ajuda, eu precisava estar equilibrada emocionalmente para poder ajudar ele. Aprender a falar de forma mais tranquila. Mas você vai falar, Marisa, você está vivendo um caos, a sua vida está difícil. Sim, mas vai adiantar eu ficar agressiva? Vai adiantar eu gritar? É isso que as pessoas não entendem. Só piora, né? Só piora. Você entende? Mas aí fora, olha quantas coisas, quantos desafios a mulher passa por aí. Porque o marido descobre que o filho tem um transtorno, a gente sabe, é muito comum separar da mulher. E a mulher fica com os filhos sozinha. Tem que trabalhar, ter um filho autista, um filho com TDAH, é desafiador para essa mulher. Como que essa mulher não cai numa depressão? E ela precisa cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então, a terapia, um apoio. Por isso que eu falo, se a gente tivesse um centro de atendimento para apoiar esses pais, gente, ia salvar muitas vidas, porque eu tô cansada de ver no meu consultório mãe e pai falando em se matar. Porque diante de um transtorno, ter 2, 3 filhos autistas, a gente sabe que não é fácil. Se ela não tiver um suporte aí de uma profissional em cima para ajudar, gente, desaba. Uma pergunta que uma vez eu escutei e achei fantástico. Você está num avião, cai as máscaras, está você e seu filho. Você coloca a máscara primeiro em você ou no seu filho? Não, aí você quer fazer aquele gesto bonito. Não, eu coloco no meu filho. Você está enganado. Porque nesse tempo você vai ficar sem oxigênio. E se nesse tempo que você está colocando acontece alguma coisa, morre você e morre seu filho. O que você tem que fazer? Coloca em você primeiro. Você com oxigênio, você forte, você consegue colocar no teu filho e salvar a vida dele. É a mesma coisa que você está falando. Se os pais não estiverem preparados e fortes para cuidar dos seus filhos, você não vai conseguir nunca salvar a vida do seu filho. Exatamente, por isso que a gente tem que investir aonde? Tô poético na família. Hoje. Tá foda, hein? Família. Quero ser igual a você quando crescer. Não, você é muito melhor. Faz isso, não. Então, Marisa, Deus te abençoe. O que você deu uma aula que eu acho que muitas mães se identificaram. Sim. Né? Aí você mostrou você aquela mãe protetora. Vem cá, o que eu preciso fazer? E foi isso que te motivou. Você precisava de um motivo. E aí serve de inspiração para milhares e milhares de mães que estão por aí sofrendo e às vezes não precisa desse sofrimento. Não precisa. Basta reconhecer primeiro que há esse problema e aí começa todo um tratamento com profissionais habilitados. É isso. É isso. Que, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que matar dentro da gente é o preconceito, gente. Não pode existir preconceito nessas horas. Ter vergonha e esconder o problema. E julgar, né? Que a pessoa julga, né? Essa criança é ruim. Isso. Não, criança é fácil, ruim. Né? Porque é fácil julgar. Entendeu? Principalmente quando ela está fora do problema. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Exatamente. Eu queria agradecer por essa entrevista maravilhosa, por essa oportunidade de estar aqui hoje. A gente Fico que agradece. lisonjeada. Como é que te acha nas redes sociais? @de olho no TDAH. Presta atenção aí. Você que está com problema, então você está com esse problema dentro da sua casa, pode salvar a sua família. Essa que é a verdade. Quero agradecer. Você quer salvar o quê? O teu físico. Você que está aí com essa barriguinha, com esse físico de jogador de sinuca, você vai para o estúdio Charline Cassilo. Que lugar espetacular. Até a nossa produtora executiva, a Milene, está lá. É verdade, 15 horas, não vou falar o dia, porque vem os fãs todos lá para fazer junto com ela. Você pode fazer pilates, você pode fazer musculação,
treinamento funcional. Meu amigo, te põe em forma. Eu tô com o projeto Verão 2024, eu vou fazer de qualquer jeito. E o negócio é bom. Sabe por quê? Porque você marca um horário, por exemplo, das 15 às 16, e aquele horário você vai ter um personal trainer. Quer mais? Um cara para falar para você, tá errado, posição do braço, aqui, bíceps, tríceps e tal. E aí você fica campeão. Quer ficar o gostosão? Errei? Então é isso aí. Agora eu quero falar também de quem? Spa Slim. Toda vez que eu olho para você, Chuca, eu lembro do Spa Slim. Lembra? Porque você fez o que lá? Conte para mim. Eu fiz limpeza de pele. Limpeza de pele. Como foi? Nossa, nunca tinha feito na minha vida, né? Então, para mim, foi tudo uma novidade. Mas foi maravilhoso. Tratamento especial, Tratamento, né? a Pâmela deu uma atenção absurda. Eles dão atenção desde que você chega lá, aí você vai fazer uma anamnese, vai fazer uma ficha preenchendo tudo. É tudo bem feito, assim, de uma maneira que, se você tiver algum problema, ela vai te indicar, ó, se é melhor você fazer isso, não aquilo e tal. Então é muito, muito legal lá. Exatamente. Harmonização facial, redução de gordura. Lá tem o criolipólise, incrível, né? Diminui até Minha filha está fazendo lá. 12 centímetros de gordura abdominal. A sua pochete, sua pança vão pro saco. É verdade, você vai poder usar aquele biquíni, não aquele maiô. É verdade, minha senhora. Vai lá, Spa Slim, Sorocaba Shopping. Fica no térreo. Você já entrou no térreo. Perto da lotérica. Você perguntou onde é a lotérica. Aí você vai lá. A Lara está fazendo. Mas a Lara é lindíssima. Mas a Lara nem precisa. está maravilhada, né? Está adorando. Tá adorando, mas ela é lindíssima. Doutora Luciane, como é que fala, Chuca? Devachanti? Devachanti. Lá tem estacionamento, Vila Hortência, terapia tântrica. Já ouviu falar? Então procura no Google o que é o tântrico. Cara, ela veio aqui, deu uma aula, procura aí, você vai ver. Relaxa, você fica calmo, tranquilo e desperta o gato guerreiro que há em você. É verdade, é verdade. 15-9-9730-1511. Sexto andar. Você tem que agendar, meu filho. Vem gente do Brasil inteiro atrás dessa moça. Quero falar do Supermercado Paulistano, mais economia para o seu dia a dia. Fica em Salto de Pirapora, amplo estacionamento. Antes existia um estacionamento lá de 50 carros. Agora cabe 150 carros. Então, agora o Ademir tá rico pra caramba. Nós estivemos lá e para provar esse tem um videozinho. Tem um videozinho? Aí. Sorta aí. Fala, Gustavo. Estou aqui no Supermercado Paulistão, aqui em Salto de Pirapora. Olha, você pode falar que é mentira, mas não é. Eu vou mostrar para você que tá aqui, ó. O meu carrinho lotado, cheio, e aqui realmente você faz economia, beleza? Então, já sabe, Supermercado Paulistano aqui em Salto de Pirapora. Vem que você não vai se arrepender. Viu, gente? A gente vai lá, a gente faz diferença. Ó, você viu o carrinho todo lotado. É isso. É isso. Essa é a diferença, meu amigo. Economia, no bolso. Tem mais alguém, dona? Július Esfirraria, verdade. Lá tem a moda da casa, que é o carro-chefe. 30 sabores diferentes e mais, tem os gourmet. Chiquérrimo. E eles entregam em qualquer lugar. É de Votorantim, mas entregam em qualquer lugar aqui. Em Sorocaba, é só você pedir. Esfirra é muito bom, né, cara? Nossa, é esfirra de queijo, é esfirra de carne. Nossa, maravilhoso, palmito, muito bom. Frango catupiry. Muito bom. Deu água na boca. Você deu água na boca. Nossa, já tô morrendo de fome. Agora vamos aproveitar que já deu água na boca e vamos falar também do Tradição Urbana. Tradição Urbana. Alta gastronomia por um preço que você pode pagar. Rua Ana Monteiro de Carvalho, número 75, em Santa Rosália. Cara, que lugar especial. O senhor Francisco esteve ontem lá? E deixei cair minha carteira. Você está falando sério? Estou falando sério. O chefe Zezinho ligou para mim, Chuca, sua carteira está aqui muito bem guardada. Com R$0, não tinha nada. Então não tinha nada mesmo, então tá tudo tranquilo. Uhum. Mas esqueci lá, a carteira caiu, sei lá. Mas ó, que lugar bacana. Risoto de camarão, lá tem. Lá tem batata assada. Cara, a batata assada que eles fazem. Aquela batata de mignon mignon é o meu prato preferido. Nossa. Mas tem um palmito cremoso com pimenta de biquinha. Nossa, meu chapa. Senhora, isso é muito bom. É assinado pelo chefe Zezinho. O Gustavo quer me matar hoje. O negócio é bom. Ai, gente, o negócio é bom. E é o Castelo ir. de Chantilly de Sorocaba, porque ele é chique, Uhum. ele é bonito, ele é agradável. E o que rola de casamentos lá, cara. Porra, antes e depois. Rola o casamento que eles fazem mesmo, o Mirueire, que cabe até 100 pessoas. Isso. Né? Tá aqui o telefone para você. Põe o telefone na tela. Você quer casar, por exemplo, teve pandemia agora, você quer um isso, negócio tem gente que não quer pequenininho e casar. tal, Não só família, uma coisa intimista.
É lá com o chefe Zezinho que ele vai sentar com você e vai fazer um cardápio de acordo com o que você deseja. Exatamente. Imagina um chefe de cozinha cozinhando para os seus convidados. Essa é a diferença. Não é aquele buffet. É aquela tia lá que cozinha. Não é isso. É um chefe de cozinha que vai fazer por todos os detalhes para você. E se quiser uma música boa, ainda contrata eu e o Márcio Oliver para a gente tocar para você. Oliver só. É o Márcio Oliver só. Para, ele é muito forgado. É isso aí. Obrigado. Eu agradeço. Eu falei de todo mundo, né? Estou dispensado? Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Gente, muito obrigado. E é isso. Mais uma aula que a gente teve hoje aqui. E assista as outras entrevistas, que a gente tem tantas entrevistas bacanas no canal Quiz. Beleza? Até o próximo programa. Valeu.